Vamos falar então sobre derivada por definição de uma função num ponto. Primeiro vamos ao conceito geométrico do que é a derivada de uma função. Bom, a derivada de uma função é nada mais do que o declive da reta tangente à função no ponto que estamos a estudar. Por exemplo, aqui estamos a estudar a derivada no ponto A, é o declive desta reta aqui, y igual a mx mais b. Portanto, será o valor deste m, é a derivada no ponto A. Quem também a chame taxa de variação instantânea. Em física também se fala muito em velocidade quando a função f é o deslocamento. Mas pronto, nós em matemática utilizamos mais a expressão de derivada no ponto, tá? Uma das coisas que foi referida, já agora só para recordar, no 11º ano, isto também já foi falado nessa altura, foi o conceito de taxa de variação média no intervalo. E aí tínhamos que ter um intervalo AB, e a taxa de variação média seria o declive não da reta tangente, mas sim da reta secante. Da reta secante a esses dois pontos, ao ponto A, f de A, e ao B, f de B. Já agora só para recordar como é que se calculava a taxa de variação média no intervalo AB, isto é, f de B menos f de A sobre B menos A. Portanto, até se recordarem a expressão do declive de uma reta era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Portanto, isto basicamente é o que está a acontecer aqui nesta forma da taxa de variação média. Agora, como é que esta derivada se calcula analiticamente? Como é que a derivada, por definição, se calcula analiticamente? Para isso temos uma destas duas fórmulas que aqui estão. Ou é, imaginem que estamos a calcular a derivada num ponto x0, um ponto genérico x0, ou se calcula com o limite quando x tende para x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ou então, como alternativa, temos a derivada com o limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h menos f de x0, tudo sobre h. Portanto, eu vou pegar aqui numa função e vou calcular as derivadas utilizando estas duas fórmulas, embora em geral acho que aquilo que a minha experiência me diz, a maior parte das pessoas utiliza mais esta primeira fórmula, mas normalmente quer uma quer outra resolve o problema. Às vezes, numa ou noutra situação, é preciso recorrer às mudanças de variável quando nos aparecem os limites notáveis, mas no fundo, se vocês estiverem bem em limites, estiverem bem à vontade em limites, conseguem facilmente calcular a derivada em qualquer ponto. Portanto, vamos aqui já ao meu livro de exercícios e vamos calcular a derivada da função aqui. Vamos começar já para a linha A. Vamos calcular no ponto 1 a derivada por definição. Portanto, será, vou utilizar a primeira fórmula, limite quando x tende para x0 de f de x menos f de 1, que é o f de x0, sobre x menos 1. Portanto, no nosso caso, ficará x ao quadrado, que é o f de x, o f de 1 dá 1 ao quadrado, que é 1, sobre x menos 1. Se substituírem, dá uma determinação tipo 0 sobre 0. Podem fazer com regra de Ruffini ou, como alternativa, utilizamos aqui o caso notável a menos b, a mais b. Estes dois cortam, depois de substituir vai dar 2. Portanto, simples, mais uma vez, o que importa é estarem bem em limites. Outra maneira de calcular o f' no ponto 1 é com o h a tender para 0, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Ora, como é que se calcula o f de 1 mais h? Vamos à função f de x e troca-se o x por 1 mais h. E ficamos com isto. 1 mais h tudo ao quadrado, menos o f de 1 que é 1 sobre h. Desenvolvemos o caso notável. Isto já está mesmo quase a acabar. Dá 1 mais 2h mais h ao quadrado menos 1. Como é óbvio, os 1 cortam. Colocando o h em evidência, portanto isto volta a dar uma determinação do tipo h 0 sobre 0. Colocando o h em evidência, o h de cima corta com o h de baixo, substituindo por 0 no h. A derivada, este limite, vai dar 2. Portanto, dá exatamente a mesma coisa. Para mim, acho que há vantagens e desvantagens para utilizar uma e para utilizar outra fórmula. Eu acho que esta primeira fórmula é mais simples de chegar à expressão do numerador e do denominador. Ao contrário do que acontece com o segundo formato, que às vezes dá algum trabalho para calcular este f de 1 mais h.
Por exemplo, se pensarmos aqui na função x ao cubo, aqui tínhamos ou que utilizar o binómio de Newton ou então fazer o caso notável e depois voltar a multiplicá-lo por o valor mais o h. Portanto, podem fazer a experiência para aqui, por exemplo, precisamos calcular o f2 mais h, que é 2 mais h ao cubo. Portanto, está algum trabalho a calcular. Portanto, esta será a desvantagem do segundo processo. Relativamente à vantagem de utilizar este processo, se repararem, o facto do denominador ter apenas o h simplifica bastante a resolução da interminação que normalmente aparece, que é uma interminação do tipo 0 sobre 0, ao contrário daqui, que às vezes temos que fazer refines ou outro tipo de operações. Portanto, quer um, quer outro processo tem vantagens e desvantagens, mas eu noto que a maior parte das pessoas prefere a primeira forma do que a segunda. Ok, passemos às derivadas laterais. Tal como havia o limite da função num ponto e os limites laterais da função num ponto, também há a derivada da função num ponto, mas quando ela é definida por ramos, no ponto de viragem também podemos calcular a derivada à direita e a derivada à esquerda, que pura e simplesmente se utiliza esta notação. A derivada à esquerda é o f' de x0 menos e a derivada à direita é o f' de x0 mais, e a única mudança relativamente às formas ali de cima está no valor para o qual está a tender o limite. De resto é tudo rigorosamente igual. Vamos já passar a um exemplo e depois vamos fazer umas considerações sobre esta coisa dos limites das derivadas da função num ponto e terminamos a aula. Esta aula vai ser curtinha, é só para nos ambientarmos a este conceito de derivadas por definição. Portanto, vamos resolver aqui o exercício 3. Vamos calcular as derivadas laterais no ponto 0. Portanto, vamos calcular a derivada para 0 mais. Vamos utilizar aquela fórmula do limite quando x tende para 0 mais, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Portanto, isto ficará simplesmente o f de x à direita é de baixo, é 3. O f de 0 vale 1, desculpem, e cá em baixo fica x. Portanto, isto dá 2 sobre 0 mais, que é mais infinito. Se calcularmos para 0 menos, a derivada à esquerda, a única coisa que vai mudar é a função que escolhemos em cima. Portanto, fica na mesma limite quando x tende para 0 menos, neste caso. O f de x agora já vai ser, como é para 0 menos, é para valores inferiores a 0, já fica menos 1. Menos 1 menos 1 sobre x fica menos 2 sobre 0 menos, que é menos infinito. Portanto, derivadas da função tem? Não. Para ter derivada, tinham que ambas as derivadas laterais serem iguais e iguais a um valor finito, está bem? Um número real. Portanto, a função só tem derivada se as derivadas laterais forem a mesma, tá? Portanto, tenham algum cuidado a escolher o valor da função num ponto. Porque eu já vi, por exemplo, algumas pessoas fazerem... Deixem-me só aqui este exemplo do 6, só para vos mostrar alguma coisa que às vezes é feita. Imaginem que estamos a calcular derivada à esquerda no ponto 4. Portanto, é o limite quando x tende para 4 menos. A função para 4 menos é esta que a gente escolhe, portanto fica x menos 3 ao quadrado menos 2. Em baixo, claro está, fica x menos x0. E agora eu vou-lhe subtrair o f, neste caso eu estou a chamar o f e devia estar a chamar h, o h de 4. Onde é que eu vou buscar o h de 4? Eu não vou aqui em baixo buscar o h de 4. Vou sim em cima. 4 menos 1, menos 5 dá menos 1. Portanto fica menos 1. Eu já vi algumas pessoas, um bocado por pressa ou por distração, utilizarem a mesma função sempre. Portanto, cuidado, porque o valor da função nós vamos buscar onde estiver o h, está bem? Não é o ramo que foi escolhido para a primeira parte da derivada por definição. Tenham alguma atenção com isso. Pronto, alguns reparos, aqui algumas observações sobre a derivada. Portanto, aquilo que eu já tinha dito há pouco, para que a derivada num ponto exista é necessário que as derivadas laterais sejam iguais. E quando é que se calculam as derivadas laterais? Normalmente em funções definidas por ramos, não é? E quando estamos a estudar a derivada no ponto de viragem. Fora isso, a função é sempre a mesma, não é? Não é preciso andarmos aqui com derivadas laterais. Claro, a exceção é se o limite der um número sobre 0, convém saber se é 0 mais ou 0 menos. O que é a derivada, geometricamente a derivada lateral à esquerda e a derivada lateral à direita? A partida será o declive da reta semitangente à esquerda. Por exemplo, se tivermos uma função assim, eu vou fazer aqui uma função tipo mais ou menos com o aspecto da função módulo. Imagina que a função é assim, é uma função definida por ramos. A derivada à esquerda é
o declive da reta tangente aqui, pronto, eu para não estar a desenhar, ela ficava mesmo por cima, está bem? É o declive desta reta tangente porque é a reta tangente à esquerda da função, está bem? A reta semitangente à esquerda e a derivada à direita é o declive da reta semitangente à direita no ponto, está bem? Pronto, algumas observações importantes sobre derivadas. Aquilo que eu já tinha referido, uma função é derivável se tiver derivada finita nesse ponto. Portanto, há pouco deu-nos infinitos, na por cima deu-nos dois infinitos diferentes, a função não tem derivada nesse ponto. Se uma função tiver derivada finita nesse ponto, então ela tem que ser contínua nesse ponto. Qual é o reverso qual é o inverso desta afirmação? É natural que então, se uma função não for contínua num ponto, então ela nunca vai ter derivada nesse ponto. Portanto, uma função cujo gráfico seja este assim, ela de certeza que não tem derivada neste ponto. Porque se tivesse derivada, ela tinha que ser contínua. Está bem? E qual é a outra situação onde a função não tem derivada? É sempre que ela fizer um pico. Portanto, se a função tiver este aspecto, porquê é que uma função não tem derivada neste ponto? Porque nós conseguimos aqui encontrar várias retas tangentes. Então conseguimos encontrar vários declives de retas tangentes. Portanto, o declive acaba por não ser único. Tá? Então, sempre que uma função fizer um pico, mais ou menos uma coisa deste género, com este aspecto, assim, a crescer ou decrescer é igual, a função não tem derivada nesse ponto. E aquilo que eu também já referi, portanto, acho que está tudo dito sobre derivadas por definição, em física, a derivada do movimento é chamada velocidade e a segunda derivada é chamada aceleração. Está bem? Pronto, na próxima aula vamos falar um pouco sobre as regras de derivação e ficamos com o capítulo de derivadas praticamente dado e seguimos depois com as aplicações das derivadas. Tá? Até uma próxima aula.